Robert Kiyosaki é um autor do grande livro Pai Rico, Pai Pobre. No livro ele conta que tem dois pais. Um é seu pai de sangue e o outro é o pai de seu melhor amigo. O pai biológico de Robert terminou os estudos e fez doutorado, tendo um bom emprego dando aulas em uma universidade. Já o seu segundo pai nem mesmo terminou o ensino médio. Tudo o que sabia ele aprendeu na prática, sozinho. O mais interessante é que foi com ele que Robert aprendeu a ser rico. Você quer saber como isso foi possível? Vou te contar sobre os 7 conselhos de Robert Kiyosaki sobre como se tornar rico em 2024. Antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Mate Finanças. Se você gostar do nosso conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para não ficar de fora dos próximos conteúdos. Agora vamos ao vídeo. Vou começar falando sobre os dois pais de Robert. A princípio, eles tinham suas vidas estabilizadas, porém, ao final de suas vidas, um deles era nada mais, nada menos que o homem mais rico do Havaí e deixou uma herança milionária para sua família. Já seu pai, que era tido como o mais inteligente, acumulou dívidas e impostos, deixando com que sua família pagasse tudo. Robert Kiyosaki ensina e adverte que nas escolas não nos é ensinado a ciência de como ganhar dinheiro. Na verdade, as escolas nos ensinam a encontrar um bom emprego e fazer uma carreira dentro da empresa. Com isso, a grande maioria dos pais também direcionam seus filhos para o mesmo caminho, enviando-os na direção de serem sempre empregados. Caro espectador, se você foi criado em uma família de classe média, é bem provável que seus pais tenham te ensinado o caminho da pobreza. Mas fique ciente de que isso não foi porque eles não te amam ou que não querem que você seja bem-sucedido. É porque simplesmente seus pais não foram instruídos sobre esse assunto antes de você nascer. Seus pais aprenderam e consumiram informações ultrapassadas e passaram essas mesmas informações para você. Tanto a riqueza como a pobreza são como um vírus, passando de pessoa para pessoa. Até hoje, meus pais me aconselham a estudar muito, fazer uma boa faculdade e encontrar um bom emprego que seja estável. No entanto, a partir do momento em que comecei a ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, percebi que estava aprendendo mais com eles do que todos os anos que estudei. Se você ainda não leu Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendo que leia, pois gostaria muito de ter encontrado ou alguém ter me recomendado na minha adolescência. Com certeza teria feito toda a diferença nas escolhas da minha vida e com certeza fará na sua. Aproveite esse conselho que eu te dou. O primeiro conselho é sobre a educação financeira e a importância de compreender o que é um ativo e um passivo. Preste bem atenção. Esse passo é bem simples. Entendê-lo abrirá a sua mente para que você comece a gerar riqueza em 2024. Veja bem, os ativos são tudo aquilo que traz lucro para o seu bolso e passivos são tudo aquilo que traz prejuízo para o seu bolso. Veja este exemplo. Suponha que você tenha um automóvel e o alugue para uma pessoa que queira fazer Uber. Todo mês ou semana você recebe o valor combinado. Logo, o seu automóvel é um ativo. No entanto, se você tem um automóvel para uso próprio, automaticamente você terá que gastar com manutenção, mecânica, etc. Portanto, o seu automóvel é um passivo. Estes são alguns exemplos de ativos: aluguel de imóveis, ações de empresas, ouro, etc. Já os passivos são o imóvel em que você reside, seu automóvel, seu celular e etc. As pessoas ricas a todo instante estudam meios de aumentar seus ativos. Por outro lado, as pessoas pobres se preocupam em comprar passivos e se concentram no valor do seu salário. Pessoas pobres ficam sempre ansiosas para comprar um novo iPhone, enquanto os ricos compram as ações da Apple, que são ativos. As ações, sabendo investir, aumentam de acordo com o tempo, enquanto o aparelho só se desvaloriza assim que é retirado da loja. Os ativos funcionam como uma horta, é preciso conhecê-los, cuidar deles e às vezes adubá-los para que daqui a alguns meses você colha tudo aquilo em que se esforçou com abundância.
Lamentavelmente, a maioria esmagadora das pessoas quer enriquecer rapidamente, mas sem ter o mínimo de conhecimento sobre o dinheiro. Isso é como construir um prédio de 100 andares sem a estrutura adequada para suportar o peso. É por isso que muitos ganham na loteria, mas depois de um tempo acabam gastando todo o seu dinheiro. O segundo conselho é que os ricos não pensam em trabalhar por dinheiro, e sim fazer com que o dinheiro trabalhe para eles. Robert Kiyosaki, ainda jovem, teve seu primeiro sócio, seu amigo de escola chamado Mike. Robert e Mike trabalhavam para o pai rico, que ensinava valiosas lições de como ganhar dinheiro. O primeiro conselho que aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro e sim fazem o dinheiro trabalhar para eles. Os ricos estudam formas de fazer com que o dinheiro trabalhe para eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na dinâmica do pensamento de uma pessoa rica, cada real ou dólar ganho se torna um pequeno operário que trabalha incansavelmente para ganhar mais. Outro funcionário das pessoas de classe média e dos pobres é direcionado pelas emoções, como a ansiedade, o medo e o desejo. Seus medos trazem a ansiedade de não conseguir pagar as suas contas, levando-os a achar que precisam trabalhar em outro emprego. No entanto, à medida que começam a ganhar mais dinheiro, começam a gastar mais em passivos, gerando um desejo incontrolável por coisas como casas maiores, carros melhores, televisões maiores, celulares mais caros e assim por diante. Por consequência dessas ansiedades, medos e desejos, eles não querem gastar seu tempo para investir e estudar novas habilidades. O medo de colocar em risco seu dinheiro é tão grande que preferem gastar comprando uma televisão maior, mesmo que já tenham 3 em casa. Ao contrário dos ricos, que arriscam investindo seu dinheiro e entendem que aprenderam com seus erros, tornando esses erros conhecimentos importantes para seus futuros investimentos. Os ricos chamam isso de ativos. A televisão, por outro lado, se desvaloriza com o tempo, perdendo a oportunidade de adquirir conhecimentos. O terceiro conselho é buscar entender as leis, impostos e contabilidade. Mas calma, isso também é algo bastante simples. De acordo com Robert Kiyosaki, não se resolvem problemas ganhando muito dinheiro, mas sim aprendendo a ganhar o dinheiro depois de adquiri-lo. Isso sim resolve o problema. Por exemplo, se um rico ganha R$1 milhão, ele guarda o dinheiro todo. No entanto, se uma pessoa de classe média ou pobre ganha R$1 milhão, perde 30 a 40% do total por ter pago muitos impostos. Robert conta que antigamente o governo não cobrava impostos. Na verdade, os impostos foram criados como uma punição, forçando os ricos a ajudarem os pobres com o apoio do povo. O governo usou a mentalidade de Robin Hood, ou seja, tirar dos ricos para dar aos pobres. No entanto, os ricos encontraram formas legais de não pagar tantos impostos. A grande diferença é que os pobres e a classe média recebem seu dinheiro, pagam os impostos desse dinheiro e vivem com o que sobra. Por sua vez, os ricos ganham dinheiro gastando tudo o que podem e pagam impostos sobre o que sobra. O quarto conselho é que os ricos são uma máquina de fazer dinheiro. Com base nos escritos de Robert, toda pessoa é talentosa, no entanto, esse talento é engolido pelo medo. Nem todas as pessoas são inteligentes e instruídas e prosperam. Aqueles que ousam se aventurar e se lançar às oportunidades têm sucesso. Muitas pessoas, mesmo que tenham muito dinheiro, nunca progridem financeiramente simplesmente por conta do medo e da dúvida, deixando de aproveitar as novas oportunidades. O quinto conselho é não trabalhar por dinheiro, mas sim trabalhar para aprender. O pai pobre de Robert era inteligente e de formação acadêmica exemplar. Ele trabalhava por dinheiro porque, em sua mente, o emprego significava muito. Já o seu pai rico ficou milionário buscando trabalho para conseguir aprender. No livro, Robert Kiyosaki aconselha os jovens a procurarem trabalhos com o intuito de aprender cada vez mais, mesmo que o salário seja baixo, principalmente no ramo de marketing, contabilidade, liderança de pessoas, comunicação, etc. Robert Kiyosaki foi entrevistado por uma jornalista e ficou sabendo que ela tinha trabalhado muito para se tornar uma autora best-seller. Robert viu que ela era uma excelente escritora e que deveria continuar buscando seu sonho.
Ela disse a Robert que tinha tentado de todas as formas, mas ninguém se interessou. Robert, tentando ajudar sem que ofendeu, aconselhando-a a fazer um curso de vendas para promover a si mesma. Ela, para não ficar por baixo, respondeu que tinha mestrado em literatura inglesa, porque frequentaria um curso de vendas. Ela era uma profissional. Robert, sem a intenção de ofendê-la, disse que ele era um autor best-seller, ou seja, de livros com maior índice de vendas, e não necessariamente de melhor escritor. Robert, ao falar assim, enfureceu mais ainda a jornalista. Ela encerrou a entrevista. Caro espectador, sabemos que no mundo existem pessoas extremamente talentosas e bem-sucedidas como médicos, advogados e dentistas. No entanto, por incrível que pareça, eles têm problemas financeiros, mas como dizia um sábio consultor de negócios, essas pessoas são uma habilidade atrás da grande riqueza. Se combinarmos a estratégia de juntar habilidade com inteligência financeira e entendimento sobre contabilidade, marketing, o direito e investimentos, podemos adquirir grande riqueza. Se aquela jornalista tivesse pensado um pouco e tivesse arrumado um trabalho numa agência de publicidade para adquirir conhecimento em vendas, com certeza teria progredido e faria milhões com a sua escrita. É lamentável ver pessoas reclamarem tanto e não fazerem algo diferente para alcançar a liberdade financeira. Dizia Albert Einstein que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O sexto conselho é que as pessoas que querem escapar do fracasso também querem escapar do sucesso. A maioria dos fracassos das pessoas ocorre por medo de perder. Se você analisar como nós, seres humanos, fomos designados para aprender, saber que nós aprendemos com nossos erros, somos designados a cair sempre para alcançar o conhecimento. Imagine se tivéssemos medo de aprender a andar, de andar de bicicleta ou de cair. Certamente jamais aprenderíamos. Isso vale também para ficar rico. O fracasso é parte do processo de êxito. Robert faz uma analogia dizendo que o jogo do dinheiro funciona da mesma forma que um jogo de tênis. Ele joga muito, comete erros, corrige e se torna cada vez melhor. Se perder o jogo, ele vai até a rede, aperta a mão do seu adversário, abre um sorriso e diz que no sábado está de volta. Todos nós conhecemos pessoas que fracassaram em alguma coisa e infelizmente desistiram por terem fracassado 3 ou 4 vezes. Sempre fiquei surpreso por ver que depois de tão poucas tentativas, essas pessoas esperavam ter grande sucesso. Fracassar depois de 3 ou 4 tentativas é o mesmo que entrar na academia querendo ficar em forma e desistir nos primeiros dias só porque não teve nenhum resultado. Se você quer ficar em forma, precisa de estratégias, ser perseverante, mudar as práticas dos exercícios. Caso não tenha resultados, mudar hábitos alimentares e tentar mudar de personal trainer até se adaptar com o que estiver dando resultado. É estimável ver pessoas reclamarem tanto e não fazerem algo diferente para alcançar a liberdade financeira. O sétimo conselho é se concentrar em seus ativos e não em sua renda. Para ficar rico a longo prazo é preciso primeiro construir a coluna dos ativos e só então aproveitar o lucro gerado dessa coluna de ativos para adquirir objetos de luxo. A classe média e os pobres adquirem objetos de luxo com seu próprio salário. Um conselho que te dou é: se um rico quer comprar um carro de luxo, ele jamais irá comprá-lo imediatamente. Primeiro ele comprará ativos como imóveis ou empresas, e se aquele ativo tiver um bom lucro, ele o usará para adquirir o carro. Tenha em mente que os ricos ficam sempre ativos antes de tudo. Caro espectador, agradeço por ter assistido até aqui o nosso conteúdo. Se você gostou, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho das notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos.